Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Já estamos com mais um episódio do Te Liga Cast, o podcast da Amazônia. É o nosso podcast de Ananindeua, do estado do Pará. E você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos assistindo, muito obrigado pela companhia, pelo prestígio. Olha, assiste a gente em todas as plataformas digitais, direto dos estúdios IPEX. E, lógico, também nos acompanhe no nosso canal, segue a gente, né, no nosso canal, se inscreve, porque hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios IPEX, no nosso Te Liga Cast, o amigo Ramon Rodrigues, candidato a vereador aqui em Ananindeua. Ramon, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por estar aqui conosco para bater esse papo legal. O Ramon, que é candidato a vereador e que é representante da comunidade LGBTQIA+, e o primeiro a vir aqui no nosso Te Liga Cast. Obrigado, Ramon. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast. Para mim é muito significativo, inclusive ser o primeiro candidato LGBTQIA+, a participar desse espaço. Quero dizer que eu sou um dos poucos a colocar a pauta abertamente durante esse processo eleitoral, o que é muito importante, porque Ananindeua é uma cidade extremamente conservadora. Quem é da comunidade LGBTQIA+, sabe disso, sabe o quanto é difícil a gente lidar cotidianamente com o preconceito, com a intolerância, com a ausência de políticas públicas para a nossa comunidade. Então, para mim, que sou um LGBT de periferia, é uma honra estar nesse espaço, é uma honra estar ocupando, é uma honra estar colocando o meu nome, o meu projeto, que é um projeto, na verdade, coletivo, para estar disputando o poder dentro da Câmara Municipal de Ananindeua. Ramon, bom, para a gente começar legal esse papo bacana, Ramon, queria saber um pouco da tua história, Ramon. O Ramon, ele nasceu em Ananindeua, ele mora em Ananindeua, quanto tempo, idade? Fala um pouco da tua vida, Ramon. Então, eu sou nascido e crescido ali no Guajará, nascido e criado no Guajará 1. Sou oriundo de escola pública, estudei em várias escolas aqui perto, aqui próximo. Estudei no Armando Corrêa, estudei no Antônio Godinez, no Leite Souza Tavares. Eu me formei pela uma universidade pública. Hoje eu sou advogado, sou inclusive especialista em direito público. Que legal. Advogo na área do direito administrativo, advogo na área do direito criminal, direito imobiliário. Tenho um escritório de advocacia com mais 2 amigos. Eu sou filho de pintor, né, de trabalhador assalariado. Fui criado com mais 2 irmãos, né, pela minha mãe e pelo meu pai. Minha mãe é doméstica, ela trabalhou de tudo um pouco para poder conseguir sustentar os 2 filhos. Eu sou alguém que depende também dos serviços públicos, dependo do transporte público, sou alguém que assim como a maioria dos trabalhadores de Ananindeua, né, porque hoje em Ananindeua, segundo o IBGE, a média salarial das pessoas aqui em Ananindeua é de 2 salários mínimos. Então, assim como a maioria da população de Ananindeua, eu sou alguém que depende de serviços públicos, alguém que batalha cotidianamente para poder conseguir levar o sustento para dentro de casa. Então, a minha história ela é uma história de muita luta, de muito trabalho e de muito orgulho por ser o único da minha família a conseguir ter um nível superior. Que legal, Ramon. E isso aí é importante, você tá falando um pouco da tua história, que é para quem está nos assistindo saber em quem está acompanhando, quem vai votar. E o Ramon tem... A idade do Ramon? Eu tenho 32 anos. 32 anos? Rapaz, o cara tem 32 anos com o rosto, com um corpinho de 18. Que negócio é esse, Ramon? Rapaz, vou te contar. Mas, Ramon, deixa eu te falar, que legal que a tua história vem oriunda, né, de uma classe humilde no município de Ananindeua. Você tocou num assunto muito importante, que é o nível salarial do nosso município, né, que a grande maioria, mas a grande mesmo, maioria, principalmente dos servidores públicos do município de Ananindeua, ganha salário mínimo, né? E o Ramon veio de uma família mais humilde e estudou, inclusive, viu, Ramon?
também estudei no Armando Corrêa, também estudei no Antônio Gondilins. Faltou o Neide. O Neide também. Também? Inclusive, olha só, esse papo aqui tá ficando mais pessoal, né? Mas também estudei no Oneide no ano de inauguração do Oneide, olha só. Essa é de uma outra geração. Sou velhinho, né, cara? Mas que legal, Ramon. Mas aí o Ramon, né, conseguiu vencer através da escola pública, conseguiu se formar em direito, já tem, graças a Deus, escritório, mas ainda vive nesse cotidiano de grande parte da população do município, Ramon. Aí, da onde veio, da onde surgiu, Ramon, eu te pergunto, né, a motivação para se candidatar a vereador no município de Ananindeua? Então, eu nunca tive a pretensão de me colocar como candidato, né? Essa ideia surgiu esse ano mesmo, há uns mais ou menos 5 meses atrás. Alguns amigos incentivaram, queriam que eu viesse como candidato, porque achavam que existia um espaço vazio aqui em Ananindeua para a esquerda, e esse espaço precisava ser ocupado. Eu relutei muito em me colocar como candidato, mas aí eu resolvi aceitar essa tarefa, que é uma tarefa muito difícil, muito cansativa, porque eu percebi que a Câmara de Vereadores de Ananindeua, hoje, ela é formada por 25 pessoas, tem 25 vereadores, e todos esses vereadores são heterossexuais. Todos esses vereadores, praticamente, são pessoas que estão numa classe social completamente diferente da classe social da grande maioria da população de Ananindeua. São vereadores, dos 25, 20 vereadores são da base do atual prefeito, inclusive muitos recebem dinheiro para reeleição, e os outros são da base dos barbalhos. Então, ou seja, a gente tem uma Câmara de Vereadores, né, que disputa um projeto de poder, que não é um projeto de poder que beneficia a população de Ananindeua. E é uma Câmara que não é nada diversificada. Então, eu aceitei essa tarefa porque eu senti a necessidade de proporcionar para a população de Ananindeua um nome e um projeto que elas pudessem se sentir representadas. Então, eu aceitei colocar meu nome porque eu sei que eu tenho um projeto que é um projeto coletivo, né, que é um projeto que não secundariza, como historicamente a esquerda, inclusive, faz, a pauta, a bandeira LGBTQIA+, tá? Então, eu tenho um projeto que mantém a pauta LGBTQIA+, com a pauta da educação, da saúde, enfim, lado a lado. Para mim, nenhuma é mais importante que a outra. Então, eu estou muito convicto de que eu fiz a escolha certa de me colocar como candidato, porque a minha campanha está crescendo bastante, a minha campanha está empolgando as pessoas, a minha campanha, todos os dias eu recebo mensagens de LGBTQIA+, falando até que, enfim, a gente vai ter um candidato LGBTQIA+, para disputar esse processo. A gente estava procurando, a gente não tinha quem votar, agora a gente tem. Inclusive, esse final de semana, teve a parada do Orgulho LGBTQIA+, aqui em Ananindeua, que aconteceu ali no Bombeiros, e eu fui muito bem recepcionado, fui muito bem acolhido pela comunidade que lá estava. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Muitas pessoas saíram dali com meus materiais, com meus adesivos, e saíram orgulhosas de saber que numa cidade que viola cotidianamente nossos corpos, a gente vai ter alguém para poder levantar essa bandeira sem medo nenhum, sem receio nenhum, e disputar políticas públicas para nossa comunidade. Ramon, tocasse no assunto agora há pouco, né, que foi a parada LGBTQIA+, que aconteceu nesse domingo, agora passado, na SN24, que antigamente tinha muito mais visibilidade, né? Tinha mais apoio, até mesmo do município. Hoje em dia parece que a coisa ficou mais esquecida, ainda acontece por conta da luta de vocês mesmo, né? E o que é que tu acha? O que é que o município hoje em dia, você que é um candidato que carrega a bandeira do LGBTQIA+, eu quero te perguntar, o que tu acha do município de Ananindeua em relação a essa comunidade? Tem incentivo? Existe uma preocupação? Existe um apoio? E o que é que tu pode me falar da comunidade LGBTQIA+, nesse momento aqui em Ananindeua? Olha, a edição da parada foi a 18ª parada do Orgulho LGBTQIA+, aqui de Ananindeua, né? Então chegou a 18ª através de muita resistência mesmo, como tu mesmo colocaste. O movimento LGBTQIA+, nacionalmente, historicamente,
ele nunca ficou dependente do poder público, porque a gente sabe que o poder público, historicamente, negligenciou esse movimento. Principalmente quando tem governo de direita, né? Principalmente quando tem governo de direita. E o governo municipal, há quem diga, que fez veladamente campanha para o Bolsonaro, tá? Inclusive, o Bolsonaro ganhou em Ananindeua. Então, assim, não apenas isso, né? Essa campanha velada que dizem que ele fez, mas fica muito nítido que o movimento LGBTQIA+, ele é muito negligenciado pelo poder público municipal. Por exemplo, em Ananindeua hoje, a gente não tem um conselho municipal voltado para a população LGBTQIA+, para que a população LGBTQIA+, em conjunto com o poder público municipal, possa pensar, discutir políticas públicas voltadas para a comunidade, tá? A gente não tem isso. Em Belém, recentemente, o companheiro de Mil sancionou uma lei lá que criou um conselho municipal LGBTQIA+, que foi um importantíssimo avanço em Belém. E aqui em Ananindeua, para além disso, para além da criação de um conselho, a gente precisa também de um fundo de financiamento para esse conselho. A gente não tem nenhuma coisa e nem outra. Então, assim, falta muita política pública para a comunidade LGBTQIA+. Inclusive, é bem questionável também os candidatos que o próprio Daniel apoia, de certa forma. Por exemplo, tem um candidato aí à reeleição, que é o Zezinho Lima, que é um candidato do PL. Não vai concorrer, mas aí Ananindeua, vai para Belém agora, vai aventurar para lá, né? Pois é. Mas, assim, ele ainda é vereador aqui em Ananindeua. Inclusive, é um candidato. Essa Câmara de Vereadores de Ananindeua não apenas não pauta a política voltada para a comunidade LGBT, como tenta retirar direitos da comunidade LGBTQIA+. Ele propôs, no ano passado, salvo engano, um projeto de lei que tentava impedir que jovens participassem da parada LGBTQIA+. Com a desculpa de que essa parada incentivava a destruição da família. Como assim? Não entendi. Repete aí. Pois é, isso mesmo. Isso mesmo? É isso mesmo. Ele propôs, esse Zezinho Lima, que é um candidato do PL, um bolsonarista doente, que propôs um projeto de lei que tentava evitar que jovens participassem da parada LGBTQIA+, alegando que essa parada é um movimento que desvirtua a família, que destrói as famílias, que é um movimento anticonstitucional. Enfim, uma série de barbaridades que foi dita para poder sustentar esse projeto, que é um projeto de lei totalmente inconstitucional, obviamente. Inclusive, o Ministério Público entrou com uma ação contra ele por discriminação. Então, assim, a gente precisa, de fato, de uma representação dentro da Câmara que paute essas políticas públicas. A gente precisa também de um prefeito que seja comprometido com essa causa, que não fique com medo de levantar a necessidade, os pontos de necessidade da comunidade LGBTQIA+, com medo do avanço do conservadorismo, que Ananindeua é uma cidade conservadora. Então, assim, eu acho que o atual prefeito aí tem medo de se comprometer, na verdade, com a causa, tá? Por conta do eleitorado dele. Olha, que fique aqui bem claro, né, que a gente não está aqui para falar mal de ninguém, para querer denegrir a imagem de ninguém, inclusive o Zezinho é meu amigo, até peço desculpa de dizer aventurar, mas é que ele o Zezinho, vereador Zezinho Lima, é vereador no município de Ananindeua e agora é candidato em Belém, só para deixar bem claro. Agora, deixa eu te perguntar, Ramon, falasse um pouquinho aí dessa falta de apoio, dessa falta de um olhar diferente para a comunidade LGBTQIA+, mas eu te pergunto, e o Ramon, se a partir do dia 1º de janeiro, né, tiver a possibilidade de representar Ananindeua, de representar essa comunidade como vereador? Quais são as propostas, Ramon, do vereador Ramon se for eleito? Olha, eu vou ter um mandato que vai ser um mandato democrático, um mandato popular, tá? Vai ser um mandato que vai pensar os projetos de lei de forma horizontalizada com a população, principalmente, não só apenas com a comunidade LGBTQIA+, mas principalmente com a comunidade LGBTQIA+, atinentes a projetos de leis voltados para a comunidade. Como eu falei anteriormente, em Ananindeua, a gente não tem um conselho municipal para pensar políticas públicas para essa comunidade. Então, assim, a primeira coisa, né, que eu quero fazer é conseguir o sancionamento de uma lei que garanta a construção desse conselho. Para além disso, a gente precisa também pautar, dentro do orçamento mesmo, da lei orçamentária anual, um repasse, através de emendas, de recursos para um fundo de financiamento
Porque não adianta a gente ter um conselho municipal se a gente não tem um fundo de financiamento das políticas públicas que vão ser deliberadas através desse conselho. Então, a gente precisa dessas duas coisas. Para além disso também, a gente precisa de uma casa de acolhimento à população LGBTQIA+, aqui em Ananindeua. Belém, também, o Edmilson Rodrigues lá em Belém, junto com o governo federal, através de um projeto chamado Acolher, criou a primeira casa, inclusive, de acolhimento da região norte do país, que foi em Belém. Foi criada esse ano pelo Edmilson Rodrigues. E para quem é da comunidade LGBTQIA+, sabe a importância de ter uma casa de acolhimento. O Brasil hoje é um país extremamente conservador e é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, tá? Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, a gente nem tem também dados formais, sabe? Pesquisas embasadas em pesquisas da própria administração pública. O que a gente tem, na verdade, são dados colhidos por organizações de defesa da comunidade LGBTQIA+. Um problema, inclusive, da administração pública. A administração pública deveria ter um órgão que coletasse dados de formas formais, tá? Até mesmo para pensar as políticas públicas para essa comunidade. Então, assim, o Brasil é o país que mata um LGBT a cada 28 horas por dia. E dentro da comunidade LGBTQIA+, a gente ainda tem segmentos que são ainda mais marginalizados. Por exemplo, a comunidade trans. Dentro da comunidade LGBTQIA+, a comunidade trans tem uma estimativa de vida de até 35 anos. A comunidade trans, hoje, em sua grande maioria, não consegue emprego no mercado formal. E, além disso, elas são expulsas de casa. A comunidade LGBTQIA+, como um todo, é expulsa de casa, tá? Grande parte da nossa comunidade é expulsa pelos familiares que não aceitam a orientação sexual, a identidade de gênero, acabam expulsando. E, principalmente, as pessoas que são travestis, elas são expulsas e não conseguem emprego formal e acabam indo para a prostituição, uma parcela significativa dessa comunidade. Então, a gente precisa de uma casa de acolhimento para poder acolher essas pessoas, para que essas pessoas possam, através dessa casa de acolhimento, ter apoio psicológico, através dessa casa de acolhimento, ter políticas públicas voltadas para a formação profissional. Importante. Pois é. E aí a gente precisa disso, né? Não vai ser só uma casa de acolhimento, vai ser uma casa de acolhimento que vai profissionalizar essas pessoas, uma casa de acolhimento que vai dar tratamento psicológico para essas pessoas, porque a gente que é da comunidade LGBTQIA+, sabe como é difícil se assumir num país extremamente conservador. Então, essas são algumas das minhas propostas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, tá? Além de defender, obviamente, uma educação mais inclusiva no currículo escolar, porque a gente sabe que dentro da escola, a escola também é um espaço de violência para a comunidade LGBTQIA+, para os corpos não heteronormativos, tá? Então, a gente precisa também, dentro desse espaço, pautar uma educação que seja inclusiva, uma educação que seja não discriminatória, uma educação que incentive as pessoas, mas que ensine as pessoas que ser não heterossexual é normal, tá? Ser não heterossexual é comum, é necessário, se tu for LGBTQIA+, é necessário tu falar, é necessário ter coragem de sair do armário para poder, inclusive, incentivar outras pessoas. Hoje em dia, nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus, isso aí é uma questão que já deveria até ter virado essa página. É muito normal hoje em dia. Eu acho que grande parte da maioria da população tem um familiar que é da comunidade LGBT. Então, a gente tem que passar por isso, acabar com isso. Mas eu queria aproveitar, Ramon, estava falando dessa casa de acolhimento, aí você falou do acolher, do psicológico, mas muito importante também dar a oportunidade, principalmente para esses jovens da comunidade, de aprender uma profissão. O que pode dizer sobre isso? Pois isso é importante, tá? Porque, como eu falei, principalmente para quem é travesti e transexual, porque a comunidade LGBTQIA+, no todo, ela é estigmatizada. Mas, especificamente, esse público não consegue se inserir no mercado de trabalho formal. Então, a gente precisa dar apoio para que consigam sair furar essa bolha, né, e conseguir se inserir nesses espaços e conseguir ter seu próprio sustento, consiga ser uma pessoa independente financeiramente, porque isso também é importante. Ramon, aí tu estava falando sobre a casa de acolhimento, dessa importância, né, da casa de acolhimento
para proporcionar futuramente, quem sabe, uma profissão, o psicológico. E aí eu te pergunto, há grandes dificuldades de implantar uma casa dessa? Por que que um município do tamanho de Ananindeua, Belém já tem, né? Por que que Ananindeua ainda não tem? Falta de interesse político mesmo. Eu acho que é uma opção política do atual prefeito de Ananindeua de virar as costas para a comunidade LGBTQIA+. Eu acredito que grande parte do eleitorado do Daniel é um eleitorado conservador, então ele fez uma escolha, pura e simplesmente, de não pensar políticas públicas para essa comunidade, né, para não se indispor com o eleitorado dele e nem com a base dele na Câmara dos Vereadores, que inclusive é uma base extremamente conservadora, tá? Tem 25 vereadores, 20 são fechados com ele, muitos desses candidatos são conservadores, inclusive alguns deles já propuseram moção de repúdio a movimento de mulheres feministas na Câmara de Belém, já propuseram um projeto de lei para impedir, para tentar acabar com a parada LGBTQIA+, aqui em Ananindeua. Então é só escolha política mesmo. É uma parada tão bonita, tão legal. Eu já participei. Eu já tive a oportunidade de ser convidado e já participei. Tenho grandes amigos como a Amanda Cristina, né? Sim. Que é uma companheira aí, gente boa pra caramba. Então, acho que não há necessidade. Nós estamos aí num mundo tão inclusivo, num mundo principalmente digital, em que a informação chega rápido em todas as casas. Acho que não há mais espaço para discriminação, não há mais espaço para barrar movimentos como LGBTQIA+. Mas, Ramon, pode comentar. E ainda que eles tentassem barrar, o movimento historicamente aí se sustenta, né? A criminalização da LGBTfobia foi uma vitória do movimento, o reconhecimento da união estável afetiva foi uma vitória do movimento, o nome social foi uma vitória do movimento. Importante. Então, ainda que tentem, nós continuaremos resistindo, como eu estou fazendo agora, né? Colocando esse projeto, que é um projeto que está levantando abertamente essa bandeira. Então, ainda que tentem nos silenciar, não vão conseguir, vão falhar miseravelmente, como parafraseando o Jean Willis. Então, a gente está nessa luta, vamos seguir e vamos eleger o primeiro LGBTQIA+, da Câmara de Vereadores de Ananindeua. Vai ser uma vitória do movimento e a gente vai dar uma resposta para essa Câmara. Já deixo logo eles avisados que no dia 1º de janeiro eu vou entrar lá com um travesti do meu lado, eu vou entrar lá com um sapatão do meu lado, eu vou entrar lá com um viado do meu lado, super coloridos. E divertidos, alegres, para pautar a política pública para esse município, para dar voz para esse segmento que é marginalizado, e eles vão ter que nos aceitar e vão ter que nos engolir. Isso aí gente, eu acabei de falar, nós não temos mais espaço para preconceito. Nós vivemos numa sociedade que cada um tem a sua opção, e é tão bom, né, de poder abraçar amigos de religiões, né, de sexos e gêneros diversos. Acho que não há mais necessidade de discriminar. Gente, mas eu vou te falar aqui uma coisa. Falasse que tu vai entrar no dia 1º de janeiro, metendo o pé na Câmara lá com toda a galera LGBT. Mas eu queria te perguntar, Ramon, na saúde do município, o que a saúde do município oferece para essa comunidade, né? Você que levanta a bandeira da comunidade LGBT. Olha, a saúde do município não oferece absolutamente nada para quase nenhum cidadão, independentemente de ser LGBTQIA+, ou não, né? Já que tu entrou nessa pauta da saúde, por exemplo, a Ananindeua hoje é um município que tem 500 mil habitantes e a gente não tem um único pronto-socorro sequer, né? O Daniel, inclusive, estava se orgulhando de ter inaugurado um pronto-socorro ali na Mário Covas. Eu fui lá recentemente para gravar um vídeo e não consegui encontrar nem a porta do pronto-socorro, porque o pronto-socorro não funciona. Então, assim, a gente tem um orçamento que negligencia a pauta da saúde, a pauta da educação, as outras pautas sociais. A lei de diretrizes orçamentárias fechou no ano passado, né, foi aprovada com um valor de 71 milhões para a saúde, embora a gente possa parecer que é um valor significativo, não é. A Ananindeua, segundo o IBGE, arrecadou no ano passado 1,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, assim, esse valor que foi destinado pelo Daniel, através da lei orçamentária anual, para a saúde, é um valor insignificativo, tá?
A gente, como eu falei, tem 500 mil habitantes, a gente precisa de mais destinação de recursos para a saúde do município. A gente precisa garantir que as pessoas daqui do nosso município não tenham que se deslocar todos os dias para Belém para poder conseguir atendimento mais especializado, porque aqui não tem um pronto-socorro, né? Porque as unidades básicas, são 53, salvo engano, estão todas sucateadas. A gente tem uma, inclusive, aqui no Guajará 1 que não funciona, tá? Nunca consegue atendimento lá. Então, assim, a gente precisa de mais investimento na saúde pública e que, consequentemente, também acaba beneficiando a comunidade LGBTQIA+. A gente tem aqui no município o CTA, né, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um centro voltado para a saúde sexual. Muitas das pessoas que frequentam o CTA é o público LGBTQIA+, tá? Eu acredito que o público LGBTQIA+, se cuida mais do que as pessoas heterossexuais na questão da saúde sexual. Até porque também, eu acho que talvez historicamente tenha sido estigmatizado. Mas, enfim, a questão é que a galera se cuida, e o que é importante, tá? Isso é importante. Isso é extremamente importante. E o CTA, as pessoas chegam lá, fazem testes, exames, as pessoas têm aconselhamento com psicólogo, perdão. As pessoas pegam medicação, a PrEP, a PEP, que são medicações voltadas para evitar o contágio do HIV. Ananindeua hoje é o 14º município com maior índice de HIV do Brasil. É um dado que é alarmante. 14º município do Brasil. Do Brasil. Então, assim, é um dado alarmante, tá? Obviamente, não é só a população LGBTQIA+, que pega HIV. Lógico. Mas, assim, o que é importante é que a população LGBTQIA+, ela tá se cuidando, ela vem se cuidando, tá? Isso ela vai e frequenta o CTA, embora o CTA esteja completamente sucateado, tá? Como eu falei, a saúde toda, no geral, aqui em Ananindeua está muito sucateada. Essas informações tuas tem conhecimento disso? Sim. E o CTA, né, que como é um centro em que tem um grande número de frequentadores LGBTQIA+, eu sempre estou pautando a necessidade de estar investindo mais, inclusive na estrutura desse espaço, em mantimentos para esse espaço, para que as pessoas consigam, principalmente o público LGBTQI, que é o principal público desse espaço, consiga estar se cuidando, consiga estar contribuindo para que reduza, para que a Ananindeua deixe de ser a 14ª cidade com maior índice de HIV, porque é uma posição nesse ranking que é preocupante. Muito. Então, a gente precisa, sim, né, de assistência para a comunidade LGBTQIA+, dentro da saúde pública. Precisa melhorar esse espaço, mas eu acho, Ramon, o que precisa e o que a gente não vê aqui no município é a informação, né? Informação ela é importante, porque quando o público, principalmente o LGBTQIA+, que é um público, como você falou, que se cuida, mas não tem aquela informação para a população em geral, né? E esse dado que você passou, ele é importante, é um dado alarmante. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e Ananindeua é o 14º, né? Isso. E isso aí é preocupante, é preciso que a prefeitura olhe com mais carinho para poder a gente sair desse quadro. A gente precisaria, inclusive, da parte da prefeitura de campanha de conscientização. Justo. Porque, se tu for em outros estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as pessoas têm muito mais acesso a essa informação sobre a PrEP do que aqui em Belém. Aqui em Belém, aqui em Ananindeua, no caso aqui no estado do Pará no geral, as pessoas, muitas delas, inclusive do público LGBTQIA+, também desconhecem, né, que pode ter acesso a esses medicamentos, que pode ajudar a elas a preservar a saúde sexual delas. Então, a prefeitura de Ananindeua, ela precisa também não só fortalecer esse espaço através de recursos, mas também fortalecer esse espaço através da publicização desses serviços, tá? De campanha de conscientização, que falta aqui em Ananindeua. Legal. Gente, é importante a gente ponderar algumas coisas. É preciso que o próximo prefeito, ou o prefeito, se continuar o atual ou o próximo, que olhe com mais carinho para a comunidade, principalmente na área da saúde. E o mais importante, gente, informação. A gente vê muito dinheiro gasto em publicidade
em obras, principalmente que dão visibilidade, né, para o município, mas que nesse momento agora a gente precisa informar mais a comunidade para poder a gente sair desse quadro que é alarmante. Mas olha, Ramon, deixa eu aproveitar que esse papo tá tão gostoso, tá tão legal, tão informativo, que a gente vai ter que passar já da saúde. Aí eu quero aliás, eu quero te perguntar, Ramon, já falamos um pouquinho da saúde, já falamos das tuas propostas, mas eu queria te perguntar a visão do Ramon, não só para a comunidade LGBT, né, mas a visão do Ramon para a população de Ananindeua em relação ao transporte público. Então, como eu te falei inicialmente, eu sou usuário do transporte público. Quando eu estou entregando material na rua, a galera lê, as pessoas pegam e leem lá que eu sou advogado e acham que necessariamente tenho um carro. Não tenho ainda, tá? Sou um advogado recém-formado. Então, eu ainda dependo do transporte público. Queria não depender mais. Eu acho que se as pessoas pudessem não depender mais do transporte público, elas não dependeriam, porque o transporte público ele é extremamente sucateado, ele é extremamente quente, sujo. As mulheres sofrem cotidianamente assédio dentro desse transporte público. Então, assim, a gente precisa hoje em Ananindeua de um governo municipal que priorize também o transporte público. A Ananindeua, salvo engano, a gente tem 22 bairros urbanos e esses bairros não têm integração nessas linhas de ônibus. Salvo engano, são 12 linhas de ônibus e se a gente quiser sair do distrito para o Icuí, a gente precisa pegar mais de um ônibus e tem que pagar mais de uma passagem. A gente não tem um terminal de integração. Tinha, né, antigamente, que acabou que hoje em dia tá abandonado ali na Cidade Nova, perto da Arterial. Lá no Bacatão. Isso. Pois é. A gente tinha, agora não tem mais, né? Infelizmente. E o Daniel se orgulha de dizer que ia iniciar um processo de licitação aí para poder melhorar o transporte público, renovar as frotas com ar-condicionado, com Wi-Fi, não sei o quê. Mas até agora a gente não viu absolutamente nada disso. A gente tem hoje em Ananindeua 4 cooperativas e mais 2 empresas que, através de uma ordem de serviço, administram 110 ônibus aqui no município de Ananindeua. E são ônibus, como eu falei, completamente sucateados. Eu trabalho na Zé Malcher também. E aí, então, assim, diariamente eu preciso pegar o Cidade Nova 5, ali no final da linha da Cidade Nova 5. E eu pego um ônibus extremamente lotado para ir para o José Malcher todos os dias. Já sai lotado. Já sai lotado. Ainda tem aquele BRT ali, né? Que todo mundo que trabalha em Belém sabe. A gente precisa enfrentar horas e horas de engarrafamento, ainda mais quando chove, então precisa fechar lá do ônibus, aí ferrou com tudo. Mas o calor infernal. Um calor infernal. E assim, isso é muito preocupante, por quê? Porque, segundo o IBGE, 20% da população de Ananindeua tem uma ocupação formal, tá? Então, assim, muitas das pessoas de Ananindeua, creio eu, têm ocupação formal em Belém. Então, a maioria das pessoas, porque Ananindeua sempre foi uma cidade dormitório. Agora que está mudando esse cenário, aos pouquinhos. Então, muitas precisam se locomover todos os dias para Belém. Então, assim, a gente precisa, de fato, de uma frota melhor de ônibus para dar um conforto mínimo para as pessoas. E a gente precisa também de um bilhete único para poder fazer essa integração no transporte público a partir de um terminal de integração. Eu acho que isso é urgente, eu acho que isso é extremamente necessário. Eu acho que o transporte público enfim, parafraseando o ministro do STF, é um estado de coisas inconstitucionais, assim, sabe, de violação de direitos humanos. É importante dizer que deveria ser uma prioridade, né? O transporte público. Como você mesmo falou, hoje em dia, se já é distante sair de ônibus de Ananindeua, eu fico pensando, eu moro aqui na Cidade Nova, pegar um ônibus daqui para o Ver o Peso é mais de 1 hora e meia no mínimo, né? Dependendo do congestionamento. Quem sai do distrito, né? Quem sai lá de dentro do Aurá, pega a BR aí congestionada, o cara sai arrumado, chega suado, né? E aquilo que você falou, não tem um conforto, e o transporte público teria que ser, com certeza, uma prioridade, e a gente vê isso se arrastando. Mas é importante dizer, Ramon, que você é um jovem
E a gente precisa, né, que os nossos vereadores que forem eleitos lutem por essa bandeira também do transporte no município. Agora, Ramon, eu te pergunto, porque o transporte ele é essencial, né? Aí tu falou que tu é um jovem, apesar de já estar formado, que é advogado, mas ainda não tem o seu veículo, e lógico que todo paraense que usa o transporte público, ele já deseja ter um veículo, um carro, uma moto, para não depender do transporte público. Mas olha, aí a gente fica pensando, aí todo mundo, já pensou se toda a população comprar um carro, uma moto? O nosso trânsito, que já está um caos, vai ficar pior ainda. Então, mais importante ainda que o nosso transporte público seja um transporte de qualidade, porque aí eu posso deixar o carro e pegar o ônibus para desafocar o trânsito. O que é que tu pensa nisso aí? Eu acho que é a política correta a se adotar, na verdade, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais utilizar o transporte coletivo, mas para que as pessoas se sintam motivadas a isso, a gente precisa de um transporte coletivo de qualidade. Lógico. Né? Até mesmo pensando na questão do meio ambiente mesmo, de evitar jogar mais gases poluidores na atmosfera. Eu acho que a gente precisa também de um governante que incentive, inclusive, as pessoas a andar de bicicleta. A gente precisa de ciclofaixas na nossa cidade. Legal. A gente precisa de leis que obriguem, inclusive condomínios, por exemplo, a construírem bicicletários. Né? Eu estava morando num condomínio recentemente e não tinha bicicletário. E aí não permitiam nem que a gente deixasse a bicicleta amarrada no corredor, né, fora dos prédios. Então, isso é um absurdo. Então, a gente precisa, inclusive, obrigar condomínios a permitirem, a construírem bicicletário para que a gente possa fazer com que a cidade cada vez mais seja uma cidade sustentável. Legal. Agora vamos passar para outra pauta, para perguntar aqui para o candidato Ramon. Ramon, e a cultura? O que é que tu pode dizer, o Ramon? Qual é o teu pensamento da atual cultura no município de Ananindeua e o que o Ramon, se for eleito, pode trazer de incentivo e de trabalho em relação à cultura no município? Então, atualmente a gente tem um sistema municipal de cultura que foi criado pela uma lei no ano de 2022. Na verdade, esse sistema já existia antes da criação, antes dessa lei, só que essa lei revogou a lei anterior, né, e aí instituiu agora um novo sistema municipal de cultura aqui em Ananindeua. Esse sistema ele é estruturado da seguinte forma: a gente tem uma coordenação nesse sistema, e essa coordenação ela é composta pela Secult, que é a Secretaria Municipal, né, de Cultura aqui do município, e a gente também tem um Conselho Municipal de Cultura, que é composto por integrantes da sociedade civil através das OSCs, né, legalmente formalizadas, e também por metade de pessoas indicadas pelas secretarias do município. Sim. Então, assim, a gente tem um conselho, a gente tem uma coordenação nesse sistema, e a gente também tem um fundo municipal voltado para o financiamento das políticas públicas que vão ser pensadas pelo Conselho Municipal. Isso formalmente, tá? Na lei. Só que no papel. Só que na prática, isso não funciona aqui no nosso município. Na lei orçamentária anual do ano passado, que foi aprovada para esse ano, né, para esse exercício, foi destinado apenas 0,25% para a Secult, que é a Secretaria de Cultura aqui no município. Então, assim, 0,25% não é suficiente para poder fazer com que esse fundo de financiamento de cultura funcione. Tá? E Ananindeua, ele é o 6º município que mais arrecada aqui no nosso estado. É o que mais tem receita. Então, assim, e dos 40 municípios que instituíram, que já têm instituído o Sistema Municipal de Cultura, Ananindeua é um dos últimos, é um dos que menos investe na cultura. Isso é muito grave. Por quê? Porque a gente tem algumas leis federais, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que destinam repasse de dinheiro, inclusive que é um valor superior ao valor que Ananindeua destinou para a cultura.
que é um valor de 3 milhões e alguma coisa assim, para cada município, salvo engano. E quando o município ele adere a essas leis, ele precisa assinar um termo de adesão, né, junto do governo federal, para que possa estar fazendo jus ao repasse dessas verbas para o município. E um dos requisitos desses termos de adesão é que o município tenha instituído de fato um conselho municipal de cultura, um sistema municipal de cultura. Então, assim, como a gente não tem aqui no município de Ananindeua, a gente corre o risco de perder esse repasse de verba da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Não apenas dessas leis, mas também do Fundo Nacional de Cultura e também do Fundo Estadual de Cultura. Porque tanto o Estado quanto a União têm leis, né, que dizem que só vai haver repasse para o fundo do município se, de fato, esse fundo tiver instituído. E a gente não tem aqui em Ananindeua. E é muito grave, porque a Ananindeua padece muito de cultura. A gente, quando a gente quer, enfim, dar uma curtida, sair com os amigos, beber uma cervejinha, dançar um carimbó. Vai para Belém. Ouvir um tecnobrega. A gente tem que ir para Belém. E aí é muito triste, porque a Ananindeua tem potencial. Tem muitos artistas aqui em Ananindeua. A gente tem um companheiro do carimbó, o mestre Luiz Pontes, né, que é uma grande referência para a cultura popular aqui em Ananindeua. A gente tem um grupo que faz rimas lá no Par. A gente tem, enfim, uma série de artistas aqui no nosso município que estão precisando, carecendo de incentivo do poder público municipal. Então, a gente precisa, na Câmara de Vereadores, de alguém que paute isso, que tente emendar, né? Que proponha a emenda para poder aumentar o repasse de dinheiro para a cultura, que fiscalize onde está sendo aplicado o dinheiro que já vem sendo passado para a Secult, porque o que os artistas dizem, inclusive os conselheiros, os que estão como conselheiros atualmente, é que esse dinheiro não é passado para o fundo municipal de cultura, o dinheiro que vai para a Secult, né? Porque esse fundo municipal de cultura deveria ser administrado também por esses conselheiros. Então, assim, inclusive eles defendem que 20% daquele valor mínimo de 0,25% que é passado para a Secult seja repassado diretamente para o Fundo Municipal de Cultura para que se faça política voltada para a cultura aqui em Ananindeua. Vamos ficar de olho para a gente tentar melhorar essa cultura a partir do 1º de janeiro. Mas olha, Ramon, a gente que está quase na reta final do nosso papo aqui no Te Liga Cash, eu quero te pedir o teu comentário em relação à COP30. Nós estamos aí às vésperas de um grande evento, um evento mundial, né, um evento que tem dado visibilidade à Amazônia, tem dado visibilidade à capital, né, que é Belém, e Ananindeua, que está aqui bem do lado de Belém, que é região metropolitana, a gente não vê muito se falar em COP30. E eu quero te perguntar, Ramon, o que tu pensas em relação a isso e o que vai ser da tua luta para, se o Ramon for eleito, para lutar para trazer incentivo da COP30 para Ananindeua? Então, a COP30 é um evento que é inquestionável, que é um evento super importante para discutir mudanças climáticas, para discutir desenvolvimento sustentável. É um evento que vai atrair todos os holofotes do mundo para Belém, né, que é a cidade que vai sediar, mas também para a região metropolitana de Belém. Ananindeua faz parte da região metropolitana de Belém. Então, eu acho que é inadmissível que o poder público municipal esteja se ausentando desse debate. Mas eu acho que isso também é muito sintomático, porque eu avalio que o Daniel ele é muito alinhado a uma linha nacional que secundariza as questões ambientais. Então, eu acho que Ananindeua hoje tem 9 ilhas, então Ananindeua tem uma vasta região ambiental riquíssima. Ananindeua, além de ter 9 ilhas, Ananindeua tem vários rios, né? Tem Rio Maguari, Rio Benfica, Rio Guamá, tem Igarapés também, aqui em Ananindeua. Então, a gente tem uma área hidrográfica também riquíssima. Então, a gente precisa de políticas públicas para poder pensar como é que a gente preserva
isso, e também para poder começar a discutir como é que vai ser a inserção de Ananindeua nesse debate, que é um debate extremamente importante que vai acontecer no ano que vem. Eu penso que a gente precisa de um plano emergencial para poder evitar que se continue a intensificação da degradação ambiental através de emissão de gases poluentes na atmosfera. Eu acho que a gente precisa, através do Executivo Municipal, de um plano de emergência mesmo para poder debater as questões das queimadas, as questões da poluição dos nossos rios. E quando a gente fala sobre meio ambiente, eu acho que a gente não tem como deixar de falar também sobre saneamento básico. E quando a gente fala de saneamento básico, o conceito de saneamento básico é água potável, é tratamento de água, é tratamento de esgoto, é drenagem de esgoto, coleta e descarte consequente de resíduos sólidos. A Ananindeua hoje, apenas 64% da população de Ananindeua hoje não tem serviço de coleta de esgoto. E do esgoto que é coletado em Ananindeua, apenas 22% é tratado. Na verdade, é divergência. Tá? Há algumas fontes que dizem que é 22% apenas que é tratado, e há outras fontes que dizem que nem 1% é tratado do esgoto que é produzido em Ananindeua. Mas é tratado aonde que a gente não vê isso? Pois é, quem deveria tratar, quem deveria cuidar do saneamento básico aqui em Ananindeua era a Cozampa. Né? Mas a gente sabe como a Cozampa, enfim, deixa muito a desejar. Né? E aí, assim, E Ananindeua é uma cidade que tem esgoto a céu aberto. Chegou um amigo meu recentemente do Rio aqui, e aí ele ficou assustado com as lamas, as valas, né, que são esses córregozinhos que tem nas ruas, em todas as ruas praticamente aqui de Ananindeua tem, isso é esgoto a céu aberto, isso não é tratado. Até na frente da minha casa, até fiz um vídeo ontem para minhas redes sociais, que tem uma vala enorme na frente da minha casa, que eu acordo com aquele cheiro que eu durmo, aquele cheiro de esgoto. Então, assim, a gente não tem tratamento de esgoto aqui em Ananindeua. Isso é gravíssimo, porque quando a gente não tem saneamento básico, quando a gente não tem principalmente tratamento de esgoto, esse esgoto vai parar onde? Vai parar nos rios. Esse esgoto acaba ocasionando enchentes. Esse esgoto gera problemas de saúde. Tem dados da saúde que diz que só no ano passado foram mais de 600 mil pessoas no Brasil todo que pegaram doenças em decorrência dessas águas paradas, da ausência de tratamento de esgoto. E a gente, inclusive, tem um marco regulatório do saneamento básico que diz que até 2033, 90% dos municípios do Brasil, não, todos os municípios do Brasil vão ter que coletar até 90% do esgoto e vão ter que tratar até 2033. Inclusive, dizem também que o acesso à água potável vai ter que ser um acesso universal. E aí eu pergunto, o que a Ananindeua está fazendo para poder cumprir essa meta? Não está fazendo absolutamente nada. Tá? A gente não tem nenhum conselho também que debata saneamento básico aqui em Ananindeua. Infelizmente, a gente também não tem um vereador comprometido com essa pauta, com essa luta dentro da Câmara, que fiscalize essa sociedade economista, né, que é a Cozampa, que fiscalize o Poder Executivo também municipal, para que esteja cobrando que, de fato, haja o funcionamento desse serviço, que é um serviço básico que leva dignidade para a nossa população. Candidato a vereador Ramon Rodrigues. Qual é o partido, Ramon? Eu sou do PSOL. Partido Socialismo e Liberdade. Ramon, eu quero te pedir, primeiro quero te agradecer, lógico, né? Mas te pedir para dar as considerações finais. As câmeras do nosso estúdio IPEX estão à sua disposição. Fale para a nossa população de Ananindeua do que você pensa, o que você está pensando se for eleito, e aproveite esse momento. Faça as suas considerações. Então, eu queria agradecer a participação nesse podcast. Eu acho que foi muito importante, porque, como eu falei inicialmente, a gente, infelizmente, a gente quer de um partido como o PSOL, que é um partido que, comparado aos outros partidos, o PSOL ainda é um partido pequeno, tá? Pequeno numericamente e financeiramente, mas o PSOL é uma potência na política, porque o PSOL é o partido que defende historicamente os trabalhadores, o PSOL é o partido que defende a comunidade LGBTQIA+, inclusive, de cada 5 candidatos a vereadores no Brasil todo, 2 são do PSOL. Então, assim, 5 candidatos vereadores LGBTQIA+, 2 são do PSOL. Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui, né, não só colocando
os meus projetos, mas também, de certa forma, pautando também a necessidade da gente ter cada vez mais espaços ocupados por partidos de esquerda que sejam comprometidos com essa luta. Eu acredito que eu vou eleger, e eu acredito que esse processo todo ele já é um processo vitorioso, porque ao longo dessa trajetória, né, de campanha eleitoral, eu consegui ocupar espaços que muitos, né, da comunidade LGBTQIA+, nunca conseguiram ocupar, né? E, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade de se inserir, mas a gente está ocupando cada vez mais, de forma muito palatina, mas está acontecendo. Então, assim, eu peço para as pessoas que estão assistindo que deem esse voto de confiança nesse projeto, que vai ser um projeto que vai discutir, que não vai deixar de sair das ruas, embora a gente eleja, ainda que a gente eleja, a gente vai continuar fazendo as conversas que eu já estou fazendo com a minha equipe, que é passar em cada rua dessa cidade nova, em cada rua desse Guajerá, em cada rua desse distrito, desse Cuí, desse Maguari, para poder conversar com as pessoas, para poder apresentar esse projeto, inclusive que é um projeto nada tradicional, tá? Eu até esqueci de mencionar, mas a minha campanha é uma campanha que está chegando num público que nenhuma outra candidatura está chegando, e por mês que nenhuma outra candidatura está utilizando. Eu estou fazendo, inclusive, campanha através do Grindr, do Tinder, que são aplicativos de relacionamento, e que as pessoas estão ficando até empolgadas, né, porque é um espaço onde eu consigo atingir um público específico, que é o público LGBTQIA+. Então, as pessoas ficam muito orgulhosas de ver que a gente está ressignificando esses espaços que não servem apenas para o prazer físico, né, enfim, para conhecer alguém, para ter um date, mas um espaço também onde a gente pode, além disso, né, ter esse prazer físico, também pensar políticas públicas para a comunidade, porque é o local onde tem o maior número de LGBTQIA+, são nesses aplicativos de relacionamento. Então, assim, é uma campanha que até a estética da campanha foi pensada para quebrar a velha forma de fazer política. As pessoas já não se sentem mais representadas por homens de mais velhos de terno, as pessoas já não veem mais na formalidade necessariamente que a política implementada por essas pessoas vai ser uma política séria, uma política que vai contemplar essas pessoas. As pessoas querem perfis novos para poder ocupar esses espaços de poder. E eu acho que a minha campanha, o meu projeto é um projeto novo, é um projeto que está quebrando com essa velha política, é um projeto que está pautando uma renovação geracional, inclusive, de representantes no nosso município. Muitos dos que estão lá dentro da Câmara hoje são pessoas que já estão lá há mais de 6, 7, 8 anos. Então, eu acho que a gente precisa dar oportunidade para o novo. E o novo já chegou, o novo está aqui, o novo está se colocando, e o novo vai fazer com que cada voto depositado nas urnas, nesse projeto novo, tenha retorno. Tenha retorno através de políticas públicas para a classe trabalhadora, para a mãe que precisa pôr o filho numa creche, para o trabalhador que precisa pegar o transporte público todos os dias, para aqueles e para aquelas que não conseguem emprego formal aqui em Ananindeua, que precisam de leis para poder incentivar empresas para poder chegar aqui no nosso município e gerar emprego, fazer com que a renda se movimente, para aqueles e para aquelas que têm as suas ruas alagadas ainda, porque o Daniel meteu um asfalto, mas não meteu drenagem. Então, assim, é um projeto que pretende representar todos e todas, e eu tenho certeza que as pessoas já entenderam essa mensagem, que as pessoas já estão se vendo representadas. Que legal. Ramon, obrigado por ter vindo aqui com a gente, Ramon. A gente aproveita para convidar você que está nos assistindo. Bora colocar essa discussão aí em pauta, fala para os amigos, segue a gente nas redes sociais. Olha, a nossa entrevista com o Ramon está em todas as plataformas digitais e no nosso canal. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E só não deixar de falar que 50 mil para vereador e para prefeito Thiago Bessa, que inclusive já esteve aqui no podcast, que deu um show na entrevista dele, que é professor, mestre em geografia, que conhece a cidade como ninguém. Estou indicando um companheiro para que vocês votem para prefeito. 50 Thiago Bessa. Bom, gente, legal. Essa foi a entrevista com o nosso candidato, com mais um candidato a vereador em Ananindeua, Ramon Rodrigues. Ramon, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte. E
Vamos ver aí se o Ramon conseguir chegar, a gente volta aqui para parabenizar o Ramon. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima!